de novo nós aqui. Retomamos nossas meditações. Desejamos que esta meditação possa levar ao seu coração uma compreensão mais profunda do que significa vida missionária, evangelização, testemunho e comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o nosso canal Pescadores, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Porto Feliz. Eu sou o Padre Samuel Soares e junto com você medito esses números do documento de Aparecida. Nós estamos, só para você se situar, no número 176. Nosso vídeo anterior foi 175, este é 176. Estamos meditando, aqui esse número nós iremos meditar um pouquinho mais sobre a Eucaristia, dada a importância que a Eucaristia deve ter na nossa vida. Então diz assim o texto, e a gente lê um pedacinho e comenta. É assim que nós estamos fazendo, com a intenção de crescermos no conhecimento e despertar em nosso coração o desejo missionário. A Eucaristia é sinal de unidade com todos e que prolonga e faz presente o mistério do Filho de Deus feito homem. Nos propõe a exigência de uma evangelização integral. Impressionante essa frase desse número. Nos propõe uma evangelização integral. Eu ouvi certa vez Dom Henrique falar, já falecido, que a Eucaristia ela deve ser para nós o principal em nossa vida. Por quê? Porque a Eucaristia não é sacramento para inexperientes, não é sacramento para crianças, não é sacramentos para quem ainda não está maduro na fé. Eucaristia é sacramento de gente grande, é sacramento de responsabilidade. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos dos nossos fiéis que participam da Santa Missa, que vivem a Eucaristia, mas que não entendem quase nada, ou entendem muito pouco do que significa. E aí continuam do mesmo jeito. Então a Eucaristia nos propõe a exigência de uma evangelização integral do ser humano na sua totalidade. E quantas pessoas ainda não conhecem? Quantas pessoas ainda estão distantes desta realidade espiritual, que é a Santíssima Eucaristia, a presença de Jesus, o seu Santíssimo Corpo, que nós devemos buscar, amar e adorar mais profundamente. Despertar no coração das pessoas este amor é também nos comprometermos com a missão. A imensa maioria dos católicos do nosso continente vive um flagelo da pobreza. Sofrem em diversas circunstâncias. E nós precisamos desta força da Eucaristia para que a gente possa estender as mãos para esses que padecem, que sofrem em diversas circunstâncias da vida. Como fez o Senhor Jesus. Esta tem diversas expressões. O nosso povo sofre por dificuldades econômicas, por dificuldades físicas, por dificuldades espirituais, por dificuldades morais. E a Eucaristia nos chama, Jesus na Eucaristia nos chama de novo a nos comprometermos com o seu reino, para mudarmos e superarmos essas dificuldades. Se Jesus veio para que todos tenhamos vida e tenhamos em abundância, a paróquia tem a maravilhosa ocasião de responder às grandes necessidades dos nossos povos. Aqui se coloca também uma realidade
de que a Eucaristia deve despertar em nós também a realidade social. Não uma realidade social manipulada, como a gente vê por aí em outros meios, mas a realidade social no sentido da dignidade do ser humano. Nós somos convidados a resgatar a partir da experiência de Jesus, a partir do encontro e a partir da experiência que temos da Eucaristia, que transformou e que transforma o nosso coração, nós somos convidados a resgatar a dignidade do ser humano, na totalidade daquilo que o ser humano é, não somente em partes, ou usando essas realidades para outros interesses, para outros fins. Então a paróquia tem, né, a paróquia tem a possibilidade de resgatar a vida dos nossos povos a partir da experiência da Eucaristia. Para isso, tem que seguir o caminho de Jesus e chegar a ser o bom samaritano, como ele foi. A igreja precisa ser o bom samaritano. O hospital na beira do caminho, para cuidar de todos aqueles que são feridos, de todos aqueles que estão doentes, no corpo, na alma, nas suas realidades mais diversas. Cada paróquia, portanto, deve chegar a concretizar em si mesma os sinais solidários de seu compromisso social, nos diversos meios em que se move, com toda a imaginação da caridade. É importante esse pensamento, porque muitos acham que na igreja a função de fazer caridade é dos vicentinos, ou desse ou daquele grupo que fazem caridade periodicamente. Não. Se nós estamos verdadeiramente comprometidos, é o sinal da primeira comunidade de Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Se nós participamos da Eucaristia, se nós celebramos a Eucaristia, e tem pessoas na comunidade passando necessidade, seja necessidade física, seja necessidade espiritual, seja necessidade material, nós estamos sendo incoerentes. Estamos sendo incoerentes. Porque a participação nossa na Eucaristia deve levar com que a gente faça que todos tenham tudo em comum. E que ninguém passe necessidade. Se tem alguém passando necessidade em nossa comunidade, estamos falhando como cristãos. Estamos falhando como discípulos de Jesus. Estamos negando a nossa missão. Não estamos cumprindo direito a nossa missão de evangelizar. Então, a Eucaristia deve despertar em nós esta realidade. Não pode ser alheia aos grandes sofrimentos que a maioria de nossa gente vive, e com muita frequência são pobrezas escondidas. A experiência de Jesus, a Eucaristia em nós, que transformou o nosso coração, deve nos levar também a buscar ajudar os outros, a estender as mãos aos necessitados, aos pobres, aos abandonados, aos desprezados, aos maltratados pela sociedade, por este mundo cruel que nós vivemos, como resultado de conversão, como resultado de mudança de vida, que todos nós somos convidados a viver, a partir da experiência de Jesus na Eucaristia. Toda autêntica missão unifica a preocupação pela dimensão do transcendente do ser humano, por todas as suas necessidades concretas, para que todos alcancem a plenitude que Jesus oferece. Então, se nós vivemos profundamente a Eucaristia, fazemos esse encontro e essa experiência com Jesus na Eucaristia, e não sabemos entender e atender às necessidades dos nossos irmãos mais pobres, nós estamos no caminho errado. E por isso nós pedimos a Jesus que converta o nosso coração para que a gente possa viver o Evangelho na sua inteireza e anunciar a todas as pessoas com atitudes concretas e irmos ao encontro daqueles que precisam, daqueles que necessitam, daqueles que são esquecidos, daqueles que são rejeitados, daqueles que são abandonados. Como testemunho, como coerência também, como atitude coerente com aquilo que nós acreditamos e com a experiência espiritual que nós fazemos de Jesus na Santíssima Eucaristia. Vamos juntos valorizar, reencontrar o valor
da Eucaristia, para que a gente possa também estender a nossa mão a quem mais necessita, a quem mais precisa. Esta é a nossa missão, a minha e a sua. Vamos juntos, não deixemos abandonados aqueles que continuam esquecidos. Lembremos-nos, não abandonemos os mais pobres, os que mais necessitam. São para esses que Jesus nos envia.